Boa tarde. Começamos agora Dois Lados da Moeda, que vai discutir, claro, o assunto da semana, pelo menos um dos principais assuntos do noticiário local e internacional, que é a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso vem provocando muita incerteza, volatilidade dos mercados. Hoje a gente tem uma disparada do dólar que já chegou a subir mais de 5%, bolsa caindo forte aqui no Brasil, instabilidade no exterior. E nós temos dois convidados, o Lucas Leite, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Lucas, boa tarde. E o Pedro Costa Júnior, que é da ESPM, também professor de Relações Internacionais, não é? Boa tarde. E você participa pelo Facebook Jovem Pan Online ou pelo YouTube, mande as suas perguntas, os seus comentários, queremos saber a sua opinião também e queremos comentar o que você pensa a respeito dessa questão. E eu queria primeiro uma fala rápida dos dois a respeito dessa surpresa. Foi surpresa para você? Foi surpresa. Eu achava que... É óbvio que a gente tem que levar em conta que é o colégio eleitoral, que é muito diferente o tipo de votação do que aqui no Brasil, é uma votação indireta, e realmente os estados-chave, os swing states, a gente esperava ainda que a Flórida, que New Hampshire, que Ohio ainda tivesse algum tipo de chance para Hillary. No momento em que ela perdeu aqueles estados, a gente começou a perceber, principalmente os grandes analistas, os grandes pesquisadores, nos Estados Unidos, no Brasil, já começaram a cantar a bola de que realmente a eleição estava perdida para os democratas e a vitória seria dos republicanos. E isso acabou provocando uma onda negativa no mercado financeiro e muita volatilidade, porque as pessoas não sabem ao certo o que esperar. Pedro, você acha que há tanto risco assim agora? Há um certo risco porque o Trump é um sujeito imprevisível, né? A campanha dele foi uma campanha com um discurso muito ambíguo, em alguma medida incoerente, em certa medida inconsistente. Então a Hillary significava o quê? A Hillary significava previsibilidade, né? Mesmo você não concordando com as políticas que ela adotaria, você sabia para que rumo a nação ia, né? Então o líder faz isso, ele dá direção e dá rumo. E a Hillary era um rumo previsível. O Trump já é um sujeito mais imprevisível, a gente não sabe até que ponto as próprias relações dele com o partido dele, o Partido Republicano, que também, isso é importantíssimo a gente já dizer de saída, venceu no Senado, venceu na Câmara. Então eles têm a presidência do Senado, a presidência da Câmara e a presidência do Executivo. E ele é um outsider dentro do partido, ele não era o preferido do partido, então como vai se dar as negociações dele com o Legislativo, e mesmo o Legislativo sendo dominado pelos republicanos? Essa é uma questão que gera incerteza nos mercados. Exatamente, porque não sabe se ele vai manter o que ele propôs, e ele propôs muita coisa absurda, não é? E agora a gente vê algumas críticas, inclusive do pessoal aqui no Brasil, achando que é uma divisão entre esquerda e direita, e não é isso, o problema é o perfil Trump, não é? Exatamente. Não existe essa divisão clássica igual a gente imagina, que existe, acho que nem no Brasil, nem em lugar nenhum hoje em dia, né? Hoje está muito mais difuso essa questão, não está tão concentrada em partidos, até porque hoje a questão é muito mais para além dos partidos, no sentido de que os eleitores querem alguém que está fora do establishment. A ideia do outsider, igual o professor colocou, é o que atraiu essa votação. Foi muito mais a votação no não Hillary do que no próprio Trump, em alguns casos. Esse eleitor, então, ele está querendo alguém que, igual eu percebi algumas leituras, alguns eleitores americanos falavam, iam balançar as coisas, iam alterar as coisas como elas estavam. Ou seja, é uma quebra do status quo. É uma tentativa de alterar as coisas como elas estão. E na prática, as propostas que o Trump está colocando, que ele colocou durante a campanha, ele já amenizou uma parte desse discurso de posse, não de posse, mas da vitória. E algumas das questões já foram colocadas, retiradas inclusive do seu próprio site, em relação à expulsão de imigrantes, em relação à questão dos muçulmanos. Então já dá para perceber que ele está tentando moderar um pouco o discurso frente àquilo que talvez nem ele mesmo esperasse, que é a vitória e o dia após, né? E agora? Como é que vai ser a relação dele com o próprio Legislativo? Como é que vai ser a relação dele com o Executivo? Com os outros partidários do Partido Republicano? Principalmente com o próprio povo americano, que em tese vai ser o principal, aquele que vai sofrer principalmente as consequências dessas ações. Há um temor em relação às consequências de qualquer ação dele, em relação até ao comércio internacional, pelo peso dos Estados Unidos, né? A imposição de barreiras. Hoje, um dos motivos dessa reação muito nervosa do mercado financeiro é a possibilidade dele desmontar uma estrutura financeira nos Estados Unidos com redução de impostos, aumento de gastos. Ele é contra mudanças no sistema previdenciário, não é? Isso vai contra, inclusive, os republicanos, não é, Pedro? Você acha que chegaria a esse ponto? Exatamente. Essas são as propostas que ele agora vai ter que negociar com o partido dele, como você disse bem, e a gente dizia aqui antes, o Partido Republicano é um partido que tem uma tradição de livre comércio.
muito mais do que os democratas, inclusive. E, no entanto, nas pautas dele, de política externa e política comercial, estava a retirada dos Estados Unidos de acordos de livre comércio com outros países e a não entrada em outros acordos. Então, por exemplo, o NAFTA, né? Foi uma questão que ele bateu muito. Ele disse que o NAFTA, nas palavras dele, é o pior acordo comercial da história, né? E foi feito exatamente nos anos 90, durante o governo Bill Clinton, e ele pretende tirar os Estados Unidos do NAFTA, que envolve ali a América do Norte, também o México e o Canadá. Há um outro acordo que vem sendo discutido amplamente aí na gestão Obama, que é o TPP, o Acordo do Transpacífico, que pega os Estados Unidos, esses países do Pacífico aqui da América Latina, vai descendo e chega no Sudeste Asiático e isola a China. É um acordo de contenção da China, é um acordo poderoso, porque envolveria mais de 40% do PIB do mundo. Se tem aí envolvidos a primeira e a terceira economia do mundo, respectivamente os Estados Unidos e o Japão, que é um dos países do Pacífico que faria parte. Ele diz também que não vai entrar no TPP, não vai assinar o TPP. Uma outra proposta dele, que é preciso ver como é que ele vai tentar fazer isso aí, era, por exemplo, de taxar os produtos chineses em até 45%. As importações que viessem da China, numa tentativa, digamos assim, meio desesperada, de provocar uma onda de reindustrialização nos Estados Unidos, tentando trazer as empresas que migraram dos Estados Unidos em busca de mão de obra barata na China e de condições de produção mais barata, de volta para os Estados Unidos. Então, agora é a hora do conflito, porque o discurso dele vai frontalmente à posição tradicional do seu partido republicano, que é um partido de livre comércio. Agora, Lucas, você vê nessa decisão dos eleitores uma posição mais ideológica ou seria mais uma questão das propostas dele mesmo? Teria essa coisa de esquerda e direita? Ou ele tem um apelo populista que pega aquelas pessoas que talvez tenham sofrido as consequências ainda da crise anterior ou não gostem mesmo da política implementada por Obama? Eu não acho que haja uma separação entre direita e esquerda, essa simplificação, esse reducionismo, né, que é muito colocado. Eu acho que, na verdade, o que ele faz é justamente colocar um discurso populista e conservador ao mesmo tempo. É um discurso vazio na prática, porque o que ele propõe, ele não explica como ele vai fazer. Ele fala que ele vai acabar com o Estado Islâmico, mas ele não faz nenhum tipo de proposta sobre ação militar, se ele vai fazer algum tipo de aliança. Ele critica a OTAN, mas também não fala qual que vai ser a posição dos Estados Unidos nesse sentido. A gente não sabe nem qual vai ser o gabinete dele. Existem algumas indicações, alguns nomes que estão aparecendo, mas a gente não sabe qual que vai ser, de fato, a linha, se há, de fato, uma linha ideológica nesse sentido. Se o país vai ser realmente isolacionista, igual ele está propondo, ou se não vai ser. Esse é o problema, essa imprevisibilidade, a falta de ideia, a falta de um norte, para a gente poder minimamente dizer, é assim que vai ser o governo Trump, é dessa forma, é com esses aliados que ele vai atuar, ou contra outros. Por exemplo, o Estado de Israel, Netanyahu, nesse momento já declarou apoio ao Trump. Putin falou que apoia o Trump. E a Angela Merkel já fez um discurso extremamente contundente. Foi contra, em certa medida, congratulou o presidente eleito, mas ao mesmo tempo falou que só vai trabalhar proximamente aos Estados Unidos novamente se eles respeitarem os direitos humanos. Agora, é uma coisa que chama atenção, e até eu queria citar alguns ouvintes aqui, essa questão da direita, como se Trump virasse agora o grande representante da direita global. Nós temos o Yuri JJ dizendo que as mesmas análises equivocadas de antes das eleições estão sendo feitas de novo. Parece que todo jornalismo burro repete a mesma coisa, uma cópia do outro, em relação a essa análise. Aí é muito pai de santo querendo fazer previsão, até agora todos erraram. Aí está dizendo, o Mário está dizendo que ninguém respeita a decisão do eleitor, não é? Que todo mundo acha que o eleitor americano estava errado e que tem que reconhecer a vitória dele. Então, como é que fica? Ainda tem essa leitura, né? Tem que reconhecer. Ele venceu democraticamente. E estamos reconhecendo, né? Sim. O problema é, o sistema eleitoral americano tem questões a serem resolvidas nesse processo. É necessária, faz-se urgente, a partir desse momento, algum tipo de reforma ou repensar como eles vão realmente atuar democraticamente na eleição de seus representantes. A ideia do colégio eleitoral, de uma votação indireta, mostra que o voto popular, a vontade realmente do povo, não está sendo respeitada. Uma vez que a Hillary vai ter mais votos no número absoluto, mas é o Trump que é eleito, a gente já viu isso acontecer outras vezes na política americana. E esse tipo de conformação eleitoral, esse tipo de formação, esse sistema eleitoral, mostra, na verdade, uma tentativa lá de trás da fundação do país de manter uma elite sempre no poder. E o que acontece nesse momento, quando Trump é eleito, é justamente uma quebra desse processo. Ele não faz parte da elite política do país.
Ele é justamente aquele que quebra o momento do establishment, ou seja, o Partido Democrata e o Partido Republicano alternando entre o poder e mantendo mais ou menos algumas linhas mestras desse tipo de política. Agora, realmente o Trump tem que ser aceito, ele foi eleito democraticamente, o problema é o que ele representa, é o discurso dele, a narrativa dele, que não condiz com os ideais mais clássicos dos Estados Unidos de liberdades individuais, de liberdade de expressão, de respeito às minorias, de agregar realmente essas pessoas à ideia da cidadania norte-americana. E aí eu queria colocar uma outra comparação que está me chamando muita atenção, e isso vem acontecendo desde a eleição de Trump, e o próprio acabou falando a mesma coisa, que são as pessoas que estão defendendo o Bolsonaro como um perfil parecido com o do Trump, que seria representante, assim como o Trump, da direita, dos conservadores, daqueles que querem o bem do povo. Isso é a posição da Irene Hardman. Nós temos o Christian Capelli, aí tem a Maria Elisa. Essa questão do Bolsonaro, como é que fica? Essa é uma questão complicada, porque se você pegar em linhas gerais, realmente, como o professor Lucas disse, é difícil a gente definir, acaba sendo uma coisa meio reducionista, definir puramente, né? Mas, assim, em linhas gerais, para o eleitor, para o nosso ouvinte aqui, que não está muito familiarizado com o sistema eleitoral americano, o Partido Democrata tem uma tradição mais de centro-esquerda. O que eles entendem lá por centro-esquerda, que não é bem a nossa centro-esquerda aqui. E o Partido Republicano seria um partido mais de centro-direita. O que aconteceu nas últimas eleições, desde o Bill Clinton, né? O Bill Clinton, o que ele faz é trazer o Partido Democrata, que é um partido mais de centro-esquerda. Então, vamos colocar o que é essa centro-esquerda que nós estamos falando. O Partido Democrata é um partido que tem, historicamente, é um partido que defende mais impostos e mais distribuição de renda. Nesse sentido, seria um partido mais centro-esquerda. O que o Bill Clinton fez foi deslocar o Partido Democrata da centro-esquerda para o centro, para a centro-direita, né? O partido se tornou um partido mais atendendo a esses interesses, digamos assim, do grande capital, do capital financeiro, de Wall Street, com quem ele fez uma parceria muito forte. Quando ele traz o Partido Democrata da centro-esquerda para a centro-direita, o Partido Republicano, que ocupava essa posição, acaba se deslocando para a extrema-direita. Então a gente tem o fenômeno do Trump que assusta agora, mas a gente já viu um fenômeno que que anunciava um possível Trump nas últimas eleições, quando o presidente Obama vence, e quem domina o Partido Republicano naquele momento é uma ala chamada Tea Party, que é a ala ultraconservadora, né, e a ala mais à direita do Partido Republicano, que foi quem dominou aquelas eleições. Então o Trump vem agora também nessa linha, de certa maneira. Eu acho que é possível definir o Trump como um homem de direita, de extrema direita em algumas medidas, nas suas linhas mais misóginas, nas suas linhas xenófobas, na ideia de construir um muro, na ideia de não permitir nenhum muçulmano entrar no país durante o tempo que ele foi presidente, na ideia de legalização da tortura, de violação de direitos humanos, que são pautas caras à esquerda, tá certo? Então há um deslocamento, há uma personificação, tanto que uma das primeiras personalidades a reconhecer e comemorar a vitória do Trump foi Marine Le Pen. Quem é Marine Le Pen? É representante da extrema-direita na França, que lidera as pesquisas na França hoje, e ano que vem tem eleições presidenciais na França. Então ela está comemorando, se manifestou no Twitter, assim como ela se manifestou positivamente quando teve o Brexit. Ela comemorou, disse: o próximo vai ser a França. Ano que vem ela pode ser presidente da França. Pois é. E o Gabriel Santos, Lucas, quer saber se essa vitória do Trump pode mesmo interferir no Brasil economicamente, de que forma, se pega o quesito exportação? Eu acho que diretamente não vai haver envolvimento por uma razão muito simples. O Brasil saiu da pauta de importância dos Estados Unidos já faz um tempo. A gente simplesmente não está na pauta de importância, a gente não é colocado na agenda dos Estados Unidos. Parte por culpa nossa, porque nós não nos colocamos nessa posição, parte pelos Estados Unidos, que não veem agrados ou não veem atrativos em realmente colocar o Brasil como parceiro estratégico, como até chegou a ser no começo do governo Lula, parte desse governo, mas já tem um bom tempo que nós somos colocados para fora dessas relações. Agora, no momento em que o presidente o presidente Trump, começa a fazer reformas, começa a fechar mercados, começa a adotar barreiras protecionistas, sai do sistema multilateral, ou seja, adota postura unilateral, esquece justamente daqueles princípios que pautam esse sistema que os Estados Unidos ajudou a construir, a gente vai ter consequências indiretas. A gente vai ter um problema de exportações no caso do Brasil, de fato. Mas até aí o Brasil já tem se afastado dos Estados Unidos já faz um tempo. Os Estados Unidos é simplesmente, hoje, é o terceiro destino das exportações brasileiras. Era o primeiro, e há não tanto tempo atrás. E essa tendência provavelmente vai se intensificar nos próximos anos.
Agora, os Estados Unidos continua sendo um parceiro importante, continua sendo um dos maiores parceiros do Brasil e duvido muito que essa relação vai ser abalada de forma realmente sistêmica, estrutural. Agora, Pedro e Lucas, eu queria saber dessa reação que nós temos aqui no Brasil, meio extrema também, das pessoas se colocarem a favor ou contra o Trump, como se ele estivesse representando os anseios da população. Você vê aí uma mudança de pensamento global? Porque o Brasil também está registrando essa mesma diferença. O que eu falava do começo, direita e esquerda, mesmo que ele não se caracterize exatamente pela posição do Partido Republicano, ele joga essa discussão aqui para o Brasil. Nós estamos vendo esse movimento de polarização mais ou menos sistêmico, mais ou menos global, né? E uma polarização muito grande, né, dos dois lados, e uma nova onda conservadora que tem ascendido aí nos últimos anos. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu citava o Brexit agora mesmo, que é um exemplo disso. Você tem do lado a opção da integração, né, de um sistema europeu e de um lado as saídas nacionalistas. Você tem aqui na Colômbia, nós tivemos há pouco tempo atrás um plebiscito importante, que era um plebiscito sim ou não a favor das Farc. A favor, desculpa, da paz do governo com as Farc, né, da paz. Você votava sim ou não pela paz com as Farc, né, nos termos que estava dado. O não ganhou, com menos de 1%. Extremamente polarizado. Né. Nós tivemos agora no Rio de Janeiro um candidato aí que representa a esquerda, do PSOL, e um candidato ligado a pautas mais fundamentalistas, moralistas, né? Um bispo licenciado da Igreja Universal. Foram para o segundo turno, deixaram o centro para trás. Então nós vemos assim, posições mais comedidas, o centrismo, né? Isso não só no Brasil, e o Brasil é uma peça desse tabuleiro, tem sido de alguma maneira esmagado. Por exemplo, no Partido Republicano, você tinha um homem moderado como John Kasich, governador de Ohio, que era uma opção mais centrista, né? Alguns falavam, por exemplo, no Partido Democrata, do Joe Biden, que é o atual vice-presidente do presidente Obama, que é um sujeito também mais centrista, né? Só que a coisa no Partido Democrata ficou entre o Bernie Sanders, que era um sujeito que se autoproclamava socialista, para você ter uma ideia, e entre a Hillary Clinton, que também não é bem o centro. Né? E Bernie Sanders receberia as mesmas críticas que Trump, quase, né? Pelo perfil dessa coisa da incerteza, também da novidade. Exatamente, a pessoa que corre fora do que o partido prevê. Então não é essa discussão de direita e esquerda. Exatamente. Né? E do lado dos republicanos, né, quem foi até o final ali também foi o Ted Cruz, que é um desses representantes do Tea Party que a gente falava agora mesmo, a ala ultraconservadora. Então nós estamos vendo a coisa polarizar, né? Então aí vem muita discussão do Bolsonaro aqui no Brasil, né? E fenômenos assim. Agora, o fenômeno do Bolsonaro é um fenômeno diferente do Trump, né? O Trump ele conseguiu muito o voto de eleitores que estão numa posição não privilegiada dentro da sociedade americana. Então a classe média baixa, é o sujeito que ele é branco, mas ele não tem ensino superior, hoje ele tem um subemprego, ele tem 2 empregos, talvez até 3, para tentar manter o nível de padrão de vida que ele tinha uns anos atrás e hoje ele não tem mais. E as pesquisas aqui mostram que 90% do eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado que ganha acima de 10 salários mínimos por mês. Então é um fenômeno diferente. Não significa que o Bolsonaro não seja, digamos assim, uma ameaça que tem que ser levada a séria, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo aí, o que o Trump mostra é que não dá para subestimar nenhum movimento, né? Mas hoje são fenômenos muito diferentes. O Trump roubou muitos votos de trabalhadores que votam tradicionalmente com os democratas, ligados a sindicatos, sindicalizados. E o Bolsonaro é um outro tipo de público que ele consegue atingir uma penetração maior. Agora, Lucas, você acha que essa mudança do eleitorado pode ser um reflexo ainda da crise de 2008 e 2009? Porque a gente vê o mundo todo tentando retomar um crescimento mais vigoroso, não consegue, tem o problema do desemprego que é seríssimo em todo mundo, baixo crescimento, não é? Então há uma insatisfação muito mais geral. Não é? Isso pode dar espaço para as pessoas tentarem qualquer opção, menos a que está valendo? Eu acho que sim. Eu acho que é justamente essa ideia de sair do político. Não é à toa que muitos dos candidatos que se declaram não políticos estão conseguindo ganhar esse espaço. Inclusive aqui em São Paulo. Inclusive aqui em São Paulo. Belo Horizonte. Se a gente for olhar, é bem parecido, o discurso é muito similar. A pessoa que está fora do partido, que está naquele momento, que se coloca como alternativa estrangeira, por assim dizer, que é ligado ao empresariado, ou seja, eu sou gestor, eu sei trabalhar, eu vou te dar emprego, porque eu sei fazer isso. Então isso é muito comum. E eu sigo na linha do professor. Por quê? Na medida em que a gente percebe que os moderados não conseguem mais conversar, os radicais ganham.
dos dois lados. Né? Não há mais o mínimo de moderação, o mínimo de encontro do mínimo denominador comum. E esse é um problema, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, em todos os lugares. A partir do momento em que a gente teve, de fato, essa polarização mais extrema, acho que a população, em geral, também segue essa polarização. Né? E eu acho que ela é resultado de uma série de problemas. Um deles é a falta de perspectiva que vem a partir da crise de 2008 e 2009, mas o que mais espanta é que os Estados Unidos hoje têm um desemprego em torno de 5,5%. Ou seja, a situação econômica está muito melhor do que estava anteriormente. A questão, na verdade, está mais ligada ao processo das identidades que são construídas nesse processo, a como eles veem os candidatos. Tem a questão de uma misoginia um pouco escondida, eu acho, no eleitor americano, no brasileiro também, e até no eleitorado europeu, de forma geral, essa coisa de que os povos sabem votar, um sabe, outro não sabe, é uma grande bobagem. É a opção do eleitor, a gente tem que respeitar, né? Exato, as pessoas tentam colocar como se o Trump vai ser o fim dos tempos, vai ser o apocalipse, não é assim também. Da mesma forma que não é uma questão de racionalidade o voto, ou irracionalidade, né, no caso do voto do Trump. Pelo contrário, é um voto muito racional. A ideia de que o Trump vai tentar, ou pelo menos o Trump se coloca como aquele que vai fazer o que os políticos verdadeiros não conseguiriam fazer. Isso atrai objetivamente o eleitor. Bom, e tem a posição aqui do Nelson, dizendo que o Nelson Carvalho, que os Estados Unidos não estavam nem aí para o Brasil, quando nós passamos esse processo de impeachment, e agora fica todo mundo preocupado com o Trump. Agora tem uma diferença aí entre os países, o peso global disso, não? Claro, os Estados Unidos ainda são a maior superpotência do planeta Terra. Quer dizer, a influência que ele traz sobre o sistema internacional talvez é maior do que a que ele sofre do sistema internacional. Então, agora, deixa eu só pegar uma complementaridade. Eu acho que a pergunta que você fez, professor Lucas, é a pergunta nevrálgica aqui, é uma pergunta que passa, o que explica um pouco essa polarização e acaba explicando também um pouco o fenômeno Trump. Né? Para complementar o que o professor estava falando, nós percebemos, se a gente pegar uma curva de longa duração, que desde os anos 80 para cá, sobretudo, isso de maneira sistêmica, mas especificamente isso aconteceu muito nos Estados Unidos, nós vivemos uma polarização social muito grande nos Estados Unidos, no sentido de que a classe média, ela foi achatada dos anos 80 para cá, do governo Reagan para cá, com as medidas de financiarização da economia tomada pelo governo Reagan. Se você pegar uma curva de longo prazo, você vai ver que há uma concentração de renda brutal, e a mobilidade social, que sempre foi a marca da sociedade americana, como bem lembrou o professor Lucas, um dos valores, um dos pilares da sociedade americana, quer dizer, o sujeito que consegue sair do nada e se fazer a si mesmo e se tornar um grande empresário, um nível empreendedor, é um dos pilares do American Way of Life. A mobilidade social, que sempre foi essa marca, dos anos 80 para cá, ela se tornou estagnada. Você não tem mais esse movimento de mobilidade social. Aliás, a mobilidade social se tornou descendente nos Estados Unidos nas últimas décadas. E a crise de 2008 acentuou esse processo. Então, embora a taxa de desemprego hoje lá seja baixa, né, mais baixa do que quando o presidente Obama pegou, uma taxa de 5,5%, a qualidade dos empregos foi muito deteriorada. Então, os americanos eles não conseguem ver isso dos Estados Unidos, mas dá pra gente ampliar isso. Eles não conseguem ver mais essa perspectiva, não conseguem enxergar essa perspectiva de mudança de vida, de melhora. Né? Então, por isso, o mesmo sujeito hoje tem que ter 2, 3 empregos para poder manter os níveis de vida que ele tinha antes. Por isso que o slogan do Trump casa tão bem, né? Para fazer a América grande novamente. Por quê? Ele trabalha o imaginário da sociedade americana para falar o quê? Eu vou voltar a dar oportunidades para vocês. Eu vou voltar a dar emprego de qualidade. Vocês vão poder sonhar novamente na minha gestão. Então, isso é um fenômeno que já vem nos últimos 20, 30 anos. E que está desaguando agora com muita força, percebe? Então a gente também tem que repensar isso de maneira sistêmica e global no próprio modo de produção que a gente constituiu nos últimos 30, 40 anos. E o Brasil está importando essa não é ideologia, essa forma de pensamento e que vai se reproduzir possivelmente em 2018, né? Porque a gente vê pelos comentários aqui, dizendo, por exemplo, quem é contra o Bolsonaro é de esquerda, é comunista. Não é? E voltou a ser petista, mesmo que antes criticasse Dilma Rousseff. Então você tem esse outro extremo das críticas, dizendo que jornalistas, que analistas são incompetentes, que não sabem o que está falando. Eu estou lendo aqui todas as críticas. E aí, Lucas? Esse é um dos problemas relacionados à modernidade, né? É muito mais fácil apontar o dedo, criticar e, né, apontar, usar adjetivos, adjetificar as pessoas ou as ideologias, do que simplesmente construir pontes, construir um discurso verdadeiro, tentar achar o plano médio, o moderado. E, infelizmente, o melhor lugar para fazer isso é a internet, que tem essa ideia de pseudo-anonimato, essa ideia de que as pessoas não vão retrucar na medida possível.
O que é uma pena, porque o mínimo que a gente espera é que a gente possa sair finalmente desse discurso esquerda-direita concentrado em partidos, principalmente aqui no Brasil. Eu queria até acrescentar um ponto aqui, o Décio Augusto Magalhães está falando que tem a questão também do resgate de valores morais, não é só uma coisa econômica. O resgate da moralidade... Trump não, né? Exatamente, não. Né? Ele até resgata, assim, ele fala da questão da família, no discurso, claro, na narrativa do americano clássico, né? Que é o branco, anglo-saxão, protestante, aquela ideia do WASP, que eles falam bastante. Ou seja, o país para os americanos de verdade, é para eles que ele vai fazer a América grande novamente. E esses americanos são justamente aqueles que vão perder os empregos nos últimos anos. O professor Pedro falou muito bem, que são aqueles industriais, aqueles que trabalhavam na indústria, né? Se a gente olha nos Grandes Lagos, a região da Pensilvânia, ali, Michigan, são aqueles empregos importantes que foram perdidos para o NAFTA, por exemplo, em relação ao México, que deram esses votos para o Trump, porque ele falou abertamente, isso é uma fala dele, está fácil acessar, que ele falou que vai sair do NAFTA, que ele é contra o TPP, que ele vai taxar os produtos que vierem de fora, que a Apple vai ter que começar a produzir iPhones dentro dos Estados Unidos. Isso, aos ouvidos desse americano médio, é música. Então é finalmente o momento em que ele busca fazer o quê? Buscar esses elementos normativos, esses elementos morais, essas questões que criam essa identidade desse americano médio para se corresponder com ele. Então o Trump, ele se coloca muito mais parecido com esse americano do que a Hillary, que é vista como prepotente, como arrogante. Ela tinha um perfil também que não agradava mesmo o eleitorado, boa parte do eleitorado dela, que era contra o Trump. Né? Olha só que engraçado. As pessoas aceitavam, mas com resistência. Né? Quando ela era senadora, a opinião em geral era muito positiva em relação a ela. Quando ela se tornou secretária de Estado, a mesma coisa. Foi alterando aos poucos, mas a forma como ela é vista de hawkish, né, aquela mais assertiva, agradava até em parte da população, era bem vista. Agora, com a campanha que foi feita contra ela durante a eleição, em relação àqueles e-mails, ela foi sendo reconstruída como alguém que não era confiável, que mentia, alguém que era do espectro político, ou seja, alguém que justamente está fazendo tudo aquilo novamente que já foi feito, que resultou na perda de empregos, na perda dessa moralidade, na perda dessa identidade americana. Só para complementar, que eu acho essa pergunta boa, muito boa também, porque a Hillary, ela representa tudo aquilo que as pessoas estão cansadas. Então, quando o nosso amigo ouvinte aí fala, eu estou cansado dos especialistas, né? É isso, eu estou cansado da política tradicional, eu estou cansada do... Ainda mais nos Estados Unidos tem um certo preconceito contra o intelectual, né? Diferente da Europa. Nos Estados Unidos, o que importa é o empreendedor, é o sujeito que realiza, né? Então, o que é a Hillary? A Hillary são 30 anos de vida pública. 8 anos já na Casa Branca, 8 anos como primeira-dama, mais 8 anos no Senado, por Nova York, mais 4 anos como secretária de Estado do primeiro mandato do governo Obama, muito próxima ao Wall Street. Então ela é a política profissional, é a personificação da política profissional. E o Trump, nós temos que lembrar que ele nunca ocupou um cargo público, nunca foi político, é um bilionário, né? Ele se autoproclama ter entre 10 e 12 bilhões de dólares, ele diz que nem ele sabe o certo, né? Ainda que a revista Forbes tenha dado para ele só 4 bilhões de dólares. Mas é um sujeito que fez, digamos assim, a sua fortuna, né? E que ele é atraente exatamente por isso. Porque ele se coloca como o único capaz de colocar o dedo na cara de Washington. E as pessoas estão cansadas de Washington, mais ou menos igual o nosso eleitor aqui. Está cansado de Brasília, né? Da burocracia, do político tradicional, de ver aqueles privilégios que a gente vê em Brasília. Nós também cansamos. Exatamente, eles veem isso em Washington também. Então o Trump é o cara capaz de desafiar, por ser um outsider, desafiar o establishment, desafiar Washington, desafiar Wall Street. Né? Ele vende esse discurso, obviamente que ele não é capaz disso. Mas esse discurso colou, e a Hillary é muito isso. E também tem um adendo aí que merece, que também é um esgotamento assim da era Obama. Né? As pessoas cansaram um pouco da era Obama, o Obama é um intelectual. É um problema de reeleição também, né? Que você fica naquele mesmo ter um sistema, desgaste, né? Exatamente. E ele é um intelectual, ele é um homem de Harvard, ele tem o politicamente correto, né? É ele, é a Michelle, as filhinhas, assim. E o Trump é o politicamente incorreto. É o que fala o que vem na cabeça, é espontâneo, é sincero, né? Ele é um bilionário do povo, né? O bilionário que você não imagina no Jockey Club sendo assim, entrevistado pelo Amaury Júnior. É o bilionário que você imagina num fast food tomando milkshake e comendo batata frita. Então ele tem essa aproximação popular que também é uma saturação da era do politicamente correto do governo Obama. Então ele aproveita os descontentes que não veem na Hillary uma representante, estão cansados dos democratas, estão cansados do Obama, e aí fica propício para cair nos braços do Trump. Bom, agora para fechar, a gente está encerrando mesmo, tem que ser bem rapidinho. Temos o Trump,
como presidente dos Estados Unidos. E agora, uma crítica que eu até achei razoável, que todo mundo começa a dizer que ele não vai fazer o que ele falou que ele ia fazer. Então todo mundo tinha medo do que ele ia fazer e agora dizendo que ele não ia fazer. Você, rapidamente, o que espera do governo Trump? Eu espero coisas ruins, para ser bem sincero. Vou emitir minha opinião mesmo, eu nunca fui a favor do Trump, sempre critiquei e vou continuar criticando. Ele representa tudo de, acho que pior está na sociedade internacional hoje. Então, se ele conseguir minimamente moderar o discurso dele, se aproximar dos republicanos mais radicais, por incrível que pareça isso, ele vai conseguir colocar uma série de pautas no Congresso e aprová-las. E minimamente as pautas que ele colocar, eu tenho certeza que vão ser péssimas tanto para os americanos quanto para nós em geral. Pedro? Eu acho que ele, obviamente, não vai conseguir falar tudo que ele... Nenhum candidato consegue fazer isso. Tem a burocracia do Estado, o establishment, mas eu vou acabar aqui com uma frase da secretária Hillary Clinton durante a campanha, que foi muito difundida aí no mundo, né, num dos últimos comícios dela. Ela disse: vocês precisavam votar em mim porque eu sou a última fronteira entre vocês e o apocalipse, que é o que o Trump representa. Tá certo, nós terminamos por aqui esses dois lados da moeda. Se você quiser conferir tudo que nós falamos, foi uma conversa rápida, com muita polêmica. Recebemos várias críticas aqui de que quem tem uma posição contrária, mas eu acho que vale a pena você prestar mais atenção nas análises que foram feitas, que não tem aquela característica política que se fala, não. Então você pode conferir no Facebook Jovem Pan Online ou então no site da Jovem Pan. Nós conversamos aqui com Pedro Costa Júnior, que é professor de Relações Internacionais da SBM, e o Lucas Leite, que é também professor da FAAP. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.